Paz e graça do Senhor Jesus a todos. Bem-vindos ao canal da EBD da Assembleia de Deus Madureira de São Miguel do Araguaia, em Goiás. Estamos estudando a revista Betel Dominical neste segundo trimestre com o tema Neemias, restaurando muros, reconstruindo vidas e renovando propósitos. Iniciaremos hoje a primeira de 6 partes do nosso estudo semanal, focando na leitura complementar desta segunda-feira, 27 de abril de 2026. A nossa reflexão está fundamentada em Marcos capítulo 5, versículo 33, e se alinha diretamente com a lição 5 da nossa revista, fortalecido pela fé para combater o medo com coragem. Vamos compreender de forma clara como a fé nos capacita a enfrentar as adversidades ministeriais. Para entendermos a profundidade do combate espiritual contra o medo, é preciso, antes de tudo, reconhecer a sua realidade na nossa natureza. Observemos a narrativa de Marcos 5. Temos uma mulher que, após 12 anos de um sofrimento contínuo e esgotante, toca as vestes de Jesus e recebe um milagre imediato. No entanto, a Escritura é muito específica ao descrever o estado emocional dela logo após a cura. Ela estava atemorizada e tremendo. Ora, o medo é uma emoção humana extremamente real e tangível. Mesmo diante do poder inegável de Cristo, a nossa fragilidade se manifesta. O grande ensinamento desta passagem é que sentir medo diante do desconhecido ou da imensidão do poder de Deus não significa de forma alguma falta de fé. Pelo contrário, é uma constatação da nossa limitação humana. O que realmente define a jornada do cristão não é a ausência desse temor, mas sim a atitude que tomamos quando ele surge. Esta mulher, mesmo trêmula, tomou a firme decisão de ir até Jesus, prostrar-se e dizer toda a verdade. É absolutamente imperativo que tenhamos uma definição precisa daquilo que estamos enfrentando. Quando analisamos o medo sob a perspectiva bíblica, entendemos que ele começa como uma resposta humana natural. Todos nós, em algum momento do ministério, da liderança ou da nossa caminhada de fé, nos deparamos com situações incontroláveis que geram forte apreensão. O grande perigo, contudo, reside na falta de vigilância. Se não for vigiado, esse sentimento natural é rapidamente manipulado e transformado em uma verdadeira prisão emocional. E precisamos ter clareza de que essa prisão é arquitetada pelo inimigo das nossas almas com um único objetivo: paralisar a obra de Deus. Um medo não tratado mina a coragem, distorce completamente a nossa visão da realidade espiritual e nos faz recuar exatamente no momento em que a ordem do Senhor é para avançar com ousadia. E é justamente essa tática cruel de intimidação que vemos operar de forma vigorosa no livro de Neemias, o que nos conecta profundamente com o tema central da nossa revista neste trimestre. No capítulo 6, Neemias expõe abertamente a estratégia dos seus inimigos. Ele relata o seguinte: porque todos eles nos procuravam atemorizar. Notem que o objetivo de adversários como Sambalate e Tobias nunca foi apenas fazer críticas à construção dos muros de Jerusalém. O plano maligno era plantar o pavor no coração dos trabalhadores, para que, dominados pelo desespero, largassem a obra e ela não se efetuasse. Essa intimidação é a arma de eleição dos que se opõem à igreja para deter o avanço do reino de Deus. Mas a resposta de Neemias, a resposta de um líder forjado na oração e na dependência de Deus, é firme e direta. Ele clama: agora, pois, ó Deus, esforça as minhas mãos. Ele não ignora a ameaça iminente, mas enfrenta o pavor buscando fortalecimento divino. Para alcançarmos maturidade espiritual, precisamos ter o discernimento de separar as diferentes naturezas do medo que nos cercam diariamente. De um lado, existe o que podemos classificar como um medo honesto. A mulher do fluxo de sangue que lemos em Marcos 5 vivenciou exatamente isso. Havia nela um temor reverente, uma vulnerabilidade muito sincera que a impulsionou a se achegar aos pés de Cristo. Esse tipo de medo a aproximou do Senhor. Do outro lado, enfrentamos o medo enganoso, que é a estratégia central detalhada em Neemias capítulo 6. Homens como Sambalate e Tobias, e até falsos profetas como Semaías, utilizaram boatos, ameaças de morte e falsas profecias para tentar induzir Neemias ao pecado do desespero e da covardia. Esse é um medo malicioso. O objetivo primário dele é afastar o obreiro do seu propósito, fechar as portas do avanço espiritual e interromper definitivamente a reconstrução que foi comissionada pelo próprio Deus. Compreender a vitória sobre o medo exige também uma sólida análise teológica sobre o conceito bíblico de tempo. Observemos que o sofrimento daquela mulher nos evangelhos durou 12 longos anos. Foi um período de espera angustiante, um verdadeiro esgotamento dentro do tempo cronológico, o nosso tempo terreno. Neemias também enfrentou a pressão do tempo, suportando dias e noites ininterruptos de oposição intensa enquanto liderava o povo na reconstrução. Ambos lidaram com a aflição da espera e a urgência do tempo cronológico. Contudo, a Escritura nos ensina que o crente fiel não vive governado apenas pelo relógio terreno. Nós descansamos na promessa do tempo Kairos,
que é o tempo perfeito e oportuno de Deus. A cura da mulher aconteceu no momento exato determinado pelo Senhor. Da mesma forma, o Muro de Jerusalém foi concluído no prazo estabelecido pelo Altíssimo, a despeito de todas as ameaças. A paciência e a resiliência durante a espera são armas absolutamente poderosas contra o medo do fracasso. Trazendo todas estas verdades para a realidade do cotidiano cristão atual, precisamos refletir: como deve ser a preparação espiritual dos líderes e obreiros da nossa igreja hoje? Há pilares inegociáveis nesta preparação. Primeiro, é imprescindível combater as distrações modernas. Assim como Sanbalate tentou atrair Neemias para longe do muro, convidando-o para as planícies de Ono, o mundo atual oferece distrações contínuas para nos tirar do posto de serviço. Segundo, é vital discernir falsas profecias. Neemias teve o discernimento espiritual para perceber que Semaías não havia sido enviado por Deus. Precisamos de profunda intimidade com a palavra para não sermos enganados por vozes que tentam nos amedrontar disfarçadas de revelação divina. Terceiro, é estritamente necessário manter o foco absoluto na missão que nos foi confiada. E por fim, devemos buscar o fortalecimento incessante através da oração, pedindo a Deus que esforce as nossas mãos todos os dias. O apóstolo Paulo compreendeu perfeitamente a gravidade deste combate espiritual na vida cristã. Por isso, nos deixou uma instrução fundamental em Efésios capítulo 6, versículo 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. O dia mau é inevitável. É aquele dia de oposição severa, o dia em que a notícia ruim chega de forma inesperada, o dia em que o medo tenta invadir o coração para paralisar a nossa chamada ministerial. E a resistência bíblica não é passiva, ela exige revestimento de poder. Ter vigilância espiritual significa vestir-se diariamente, com a verdade, com a justiça, com a fé e com a palavra de Deus. Sem esta armadura completa, o obreiro se torna um alvo extremamente fácil para as setas de intimidação lançadas pelo maligno. Chegamos ao momento que exige de cada um de nós uma reflexão séria e pastoral, onde o medo tem paralisado a obra de Deus em nossas vidas e nos nossos ministérios. Esta não é apenas uma questão para um debate intelectual. É uma verdadeira sonda do Espírito Santo no nosso íntimo. Será que existem muros na nossa vida espiritual que continuam em ruínas por puro temor da opinião alheia? Será que existe algum trabalho na igreja que não foi iniciado pelo receio da incapacidade, fazendo-nos esquecer que é o próprio Deus quem capacita os seus servos? O medo da escassez, o medo do fracasso e o medo das perseguições têm feito com que obreiros valorosos larguem as suas ferramentas de trabalho? Reconhecer essa paralisação sem justificativas vazias é o primeiro e mais importante passo para a cura espiritual e para o retorno à obra com um vigor totalmente renovado. Para concluirmos este ensinamento de forma bem prática, fixemos 3 passos essenciais para o fortalecimento espiritual do cristão diante das ameaças. O primeiro passo é enfrentar com fé. Assim como a mulher de Marcos 5 transpôs a multidão e o próprio pavor para tocar em Cristo, nós devemos nos aproximar do Senhor em total dependência, não permitindo que a insegurança nos afaste. O segundo passo é orar a palavra. Quando a oposição chegar, a atitude correta é seguir o modelo de Neemias, não responder com pânico, mas clamar aos céus, pedindo ao Senhor que fortaleça as nossas mãos para não abandonarmos a obra. E o terceiro passo é vigiar constantemente. O combate espiritual requer o uso ininterrupto da armadura descrita em Efésios 6. Devemos manter a prontidão para resistir firmemente às insídias do diabo. É exatamente dessa forma que o medo cede o seu espaço para a verdadeira coragem que vem do alto. Encerramos aqui a nossa análise da leitura complementar para esta segunda-feira. Durante a semana, continuaremos desbravando diariamente os tesouros deste trimestre sobre a coragem e a fé inabalável na vida de Neemias. Fica o convite para que todos continuem firmes no estudo da nossa revista Betel Dominical. Acompanhe os próximos estudos explicativos e participem ativamente da Escola Bíblica Dominical em nossa congregação. Que a palavra de Deus fortaleça as vossas mãos para toda boa obra. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos vocês. Junte-se a nós na próxima lição da EBD.